Bom, vamos dando seguimento aí na nossa sexta edição do programa FAEG Senar Interage. Vamos fazer análises hoje aqui do mercado de soja, mercado de milho, mercado de suínos e aves e o mercado de bovinos. Bom, eu estou aqui hoje, eu sou o Cristiano Palavro, consultor técnico do Senar Goiás, estou aqui com meus colegas Pedro Arantes, também consultor da área econômica aí do Senar Goiás, e assessora técnica da FAEG, a Cristiane Rossi, que vai começar aí com as análises do mercado pecuário. Bom dia a todos, né? Vou começar com o mercado de frango. O mercado de frango, ele registrou variações elevadas nos últimos 30 dias, refletindo aí a demanda das indústrias no mercado independente, com o objetivo de reabastecer seus estoques, e em praticamente todas as praças, né? Isso uma pesquisa do CPEA. Os preços pagos pelo animal do mercado independente subiram aí 8,5% no Pará de Minas e 8% em Toledo e em Chapecó. Respectivamente, aí nós chegamos a cotações de 3,4%, 2,65% e 2,65% também nessa semana. Em Porto Alegre, a alta foi de 7% e São Paulo também 7,4%, fechando aí a 2,85%. Apenas os preços dos pintainhos que recuou, né, o que pode ser aí um indício de que a demanda para alojamento começa a desacelerar e aí tenta-se evitar um excesso de ofertas nos próximos meses. Os animais alojados agora serão abatidos praticamente no final do ano. Ao longo de setembro, a queda foi de 5,2% em Santa Catarina, né, para esses pintainhos, e 4,3% em Mato Grosso, com as médias da unidade passando então de passando para 89 centavos, e no Mato Grosso 1,7. No atacado, em São Paulo, no mesmo período, né, comparando aí o mês, os reajustes nos preços dos cortes congelados chegaram a 15% para coxa e sobrecoxa, com o quilo cotado em média aí a 5,19, o quilo do peito chegando a 5,14, a asa 6,16. Os dois, respectivamente, aí, com elevações de 13,8 e 13,7. No mercado doméstico, partes como a coxa e o peito de frango são bem consumidas pela classe média alta, segundo os dados do IBGE. Isso favorece a sustentação dos preços, né, desses cortes, apesar da situação financeira aí que se agrava, né, nos últimos dias. Além disso, a participação de cortes nas exportações também tem crescido. Então, dados da SECEX mostraram, no acumulado aí de 2015, 64,5% do volume de carne in natura exportada foram de cortes, e o restante de frango inteiro. E segundo dados do IBGE também, né, o consumidor de menor poder aquisitivo, ele tende a consumir o frango inteiro, né? Então, acaba que essa população aí está sustentando também os preços aí no mercado de carnes. De acordo com o boletim da Focus, né, do Banco Central, talvez tenhamos aí um PIB com variação negativa, né, 2,8%. E estima-se que para 2016 continuemos aí com variação negativa de 1%. Isso praticamente nos deixa claro aí uma certa recessão. E aí com a inflação de 9,46, né, com base no IPCA, a gente, com isso, tem menos renda, né, poder de compra do consumidor reduzindo, e aí tende-se o consumidor a consumir a proteína de menor preço, né, então ele migra, favorecendo aí, no caso, a carne de frango, porque o consumidor não quer deixar de consumir proteína, né, então ele acaba migrando para umas mais baratas. Na semana, nós tivemos aumentos aí em algumas praças, né, como Paraná, fechando ontem a 2,47, Minas a 3,10. Na Praça Paulista, nos últimos 15 dias, praticamente seguiu estável,
né, cotado aí a 2,90, o que acontece também em Goiás, aí, o valor de 2,90 que a gente tem essa praça como referência. Nesse período, a menor reposição, né, praticamente do frango, apesar da demanda que tem sustentado, mas isso conseguiu aí manter esses preços. Espera-se aqui com a virada do mês, né, que o consumo se eleve, mesmo a gente vendo aí uma certa acomodação, né, do mercado, mas espera-se que melhore aí com o recebimento dos salários. O que tem preocupado muito o segmento é a questão do valor dos insumos, né? Nós temos aí 19% na elevação do preço do milho no último mês, segundo o CPEA. O farelo de soja variando aí em 14% a tonelada. Então, isso tudo tem contribuído, né, para essa elevação do custo, bem como outros produtos que aí por conta do dólar, né, que é praticamente aminoácidos que são importados, então também tem favorecido aí a elevação do custo de produção, que é preocupante. Bom, para o frango é isso. Vamos agora para o mercado de suínos. No mercado de suíno, nós tivemos, né, com relação às valorizações do milho, da soja, né, mas ao mesmo tempo também a valorização do preço recebido pelo produtor, então o poder de compra dele melhorou, né, do produtor. No oeste catarinense, o quilo de suíno já equivale a 7,73 quilos do cereal, né, no caso do milho, aumento de 14,9% no poder de compra dele, no acumulado aí do mês, né. Na região de São Paulo, esse ganha de 6%, passando de 7,89 para 8,37 quilos por cada quilo do animal. Então, apesar desses ganhos, segundo o CPEA, o poder de compra do suinocultor ainda também está aquém do que foi registrado o ano passado. Historicamente, aí, o poder de compra dele é de 34%, ante os 28% do ano passado. No mercado de suínos, de acordo ainda continuando de acordo com o CPEA, a forte alta no mês de setembro deve-se aí praticamente às exportações, né, que aceleraram, e logicamente ao consumo doméstico pela carne do suíno, né, que também é uma opção diante do preço aí da carne bovina. Parte dos frigoríficos elevaram as compras de animais no mercado independente e acabaram pagando mais também, devido a essa oferta restrita do animal. Na região de São Paulo, o preço pago ao produtor independente registrou alta de 24%, fechando aí a R$ 4,56. No oeste catarinense, a valorização foi de 31%, né, passando para 4,26 por quilo de animal vivo. Apesar dessa significativa elevação no mês, em relação ao ano passado, as cotações ainda estão menores. 0,8% em relação a São Paulo e 2,9% em relação a Santa Catarina. Então, aí, levando também em conta que esse reajuste assim, poderia estar sendo melhor, né, para o produtor. Os preços de Goiás seguem aí com a referência de 4,60, uma valorização de 3,3%, diante do último dia que houve a variação, que foi no dia 22, né, que estava 4,25. O milho também, né, a parte dos insumos também, para o suinocultor é preocupante. Da mesma forma, as elevações que eu mencionei na parte do frango, é sentido também na parte do suíno, né, e da mesma forma também os mesmos insumos importados, né, limitam aí, aliás, contribuem, né, para a elevação do custo aí para o produtor de suínos. No mercado da carne suína, os preços já tiveram quedas, né, nos últimos dias. Além da redução da demanda doméstica, diante dos novos patamares de preços, né, que acabou elevando um pouquinho, as exportações estão sendo prejudicadas agora pela greve dos fiscais. Isso é preocupante, né? Algumas notas aí já estão colocando que
eles devem resolver a situação nos próximos dias. E isso já está refletindo, então, em menores embarques, né, de carnes, já está prejudicando o setor. Então, com isso, que foi sentido aí já, né, de imediato nessa semana, a carcaça comum de suínos desvalorizou 3,9% aí, porque tem uma maior oferta aqui no mercado interno. Em relação à tendência, então, nos próximos dias seria, tá basicamente focada aí na questão do recebimento dos salários, novamente, essa ainda é uma influência muito boa, né, por questão de que as compras por parte do consumidor aumentam, e aí a resolução desse problema, então, com as exportações. Eu queria destacar um fato que ocorreu essa semana, que foi o lançamento da terceira edição da Semana da Carne Suína, em nível nacional, pela ABCS, né, que tem o PNDES, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinicultura. Esse projeto prevê agora a elevação, né, de mais 3 quilos per capita de consumo, né, da carne suína, com as ações que estão sendo desenvolvidas, né, eles têm várias ações que vão desde o produtor até o consumidor, levando informações sobre a carne suína, melhorando a questão dos cortes, a oferta desse produto, fazendo várias oficinas gastronômicas, né, e isso, a proposta, a meta, então, é que nos próximos anos agora, nós elevemos esse consumo per capita aí para 18 quilos. Pode ser que com a situação atual, né, do preço da carne bovina, isso aí a gente consiga, então, em menor tempo. E nesse evento, nós tivemos a presença de alguns analistas que apontam, né, um cenário muito favorável aí, nacional e internacionalmente falando, para a carne bovina nos próximos anos, né, diante aí da própria qualidade da carne produzida e pelo preço também ofertado no mercado internacional. Bem, para a suína é isso. E para o boi, é um resuminho pequeno, né? Essa semana nós tivemos aí a média de preços de Goiás com uma elevação de 0,18%, saindo de 131,93 para 132,18, isso falando em média, né, da última, comparando essa semana com a anterior. E a gente percebeu assim que as escalas ainda seguem um pouco ajustadas, né? Está variando de 5 a 10 para aqueles que já têm melhor oferta de animais, conseguiram, né, preencher suas escalas. Fica aí em torno de 7 dias, então, em média. A oferta ainda é uma realidade no Brasil inteiro, né? Tanto é que a Scott Consultoria colocou ontem que nas 14 praças pesquisadas por eles, todas elas elevaram seus preços no dia de ontem. Então, refletindo aí essa firmeza, né, essa falta de animais mesmo, com a questão do confinamento, do mercado a termo e tudo mais. Os preços também subiram para a questão de São Paulo, fechando a 145 à vista, lá em Araçatuba. E a questão do mercado atacadista seguiu com as vendas um ritmo mais lento, né? Com os estoques ainda estão enxutos, mesmo assim, isso tem sustentado, né, os preços. E aí o boi casado ficou cotado aí a 9,60 por quilo. No acumulado do mês, o indicador do boi gordo Exalc elevou de 144, aliás, desculpa, isso aqui não é no acumulado, no dia de ontem, né? Anteontem para ontem, saiu de 144,65 para 144,79. Né? Isso é um indicador que também demonstrando aí essa elevação dos preços. No mercado futuro, o ajuste diário para novembro de 2015 finalizou aí com 7 pontos de elevação, aumento então ficando em torno de 152,05 por arroba. Né? Então, não saindo aí da casa dos 150. Ainda espera-se também que o recebimento dos salários influencie também aí o mercado. E questão das exportações, né, que aí já reduziram, a gente não sabe
até que ponto que isso aí pode, essa não saída, né, de carne para o mercado externo, pode influenciar com os preços aí na próxima semana, né, e pressionando um pouquinho, não deixando, de repente, o valor ao produtor se elevar. Então, é um ponto aí que ainda está aí incógnita, né, se vai resolver ou não essa questão das exportações por conta dos fiscais. Então, na pecuária é isso. Obrigada. Muito obrigado, Cris. Essas foram as informações aí do mercado pecuário. Vamos passar agora para o mercado de grãos, iniciando então com a soja. A soja nessa semana passou por um momento no mercado internacional, na Bolsa de Chicago, de certa volatilidade. No meio da semana aí as cotações chegaram bastante próximas, aí, principalmente o contrato novembro, da casa dos $9 por bushel. Mas aí, quinta-feira, a gente teve uma forte redução. E pegando o comparativo entre o fechamento de sexta-feira e a abertura de mercado de hoje, na sexta-feira a gente fechou a 8,89 os contratos de novembro, e nessa semana, nessa sexta-feira, a gente abriu o mercado de hoje a 8,77 dólares por bushel. Nos contratos de março, aí mais referência aqui para a safra brasileira, a gente fechou a semana passada a 8,97 dólares por bushel, e chegou aí hoje, na abertura, a 8,84. Então, fora novembro, aí a gente teve vários contratos que atingiram os patamares dos $9, mas recuaram ao final da semana. O que está pesando sobre essas cotações mais negativas ainda é o avanço da colheita da soja norte-americana. Como a gente falou aqui na semana passada, o clima se mostrou favorável ainda durante essa semana, mais seco, e a colheita avançou bastante. A gente tinha um índice de 7% de colheita concluída na semana passada, chegamos a 21% no último levantamento dessa segunda-feira. A expectativa cada vez mais agora se torna positiva, já que com esse avanço da colheita, positiva para a produção e não para os preços, né? Que com o avanço da colheita a gente vê que as produtividades têm estado bastante boas, e isso corrobora aí para essa expectativa de produção final aí em torno de 107 milhões de toneladas. Até a semana passada, muitas consultorias falavam em diminuição desse número. Nessa semana aí já se acredita que esse número pode até crescer ou se manter nesse patamar alto. No lado positivo, pesou bastante nessa semana, e até foi um dos grandes responsáveis pelo avanço no meio da semana em Chicago, a demanda. A demanda segue bastante aquecida, principalmente por soja brasileira, mas também a soja americana teve bons volumes de embarques aí na última semana. Na semana que se encerrou no dia 25, os embarques chegaram a 2,5 milhões de toneladas nos Estados Unidos, sendo que 1,1 milhão de toneladas somente para a China. Esse número ficou bem superior à semana anterior, que tinha ficado em 1,3 milhão de hectares. E também pesa aí sobre essa demanda esses acordos que têm sido feitos aí na semana passada, a visita de uma delegação chinesa aos Estados Unidos, e vários acordos sendo feitos aí para compras da nova safra norte-americana. Os embarques totais nos Estados Unidos chegaram a 20,7 milhões de toneladas até o momento. Esse número é inferior ao ano passado. Ano passado, até o fechamento de setembro, a gente estava com 28,7 milhões de toneladas já embarcadas, mas esse número representa aí esse avanço grande no ano passado, vem de estoques ainda mais baixos naquele ano, e uma soja americana aí mais competitiva no mercado do que nesse ano. O Departamento de Agricultura americano, o USDA, trouxe um novo levantamento de estoques, oferta e demanda, que trouxe um fechamento aí para a safra passada nos Estados Unidos. A grande diferença foi a diminuição dos números de produção no ano passado. A gente tinha uma produção fechada em 108 milhões de toneladas, o número foi atualizado para 106,9. Isso fez com que os estoques também ficassem um pouco mais reduzidos. Até o mês passado, aí, os estoques estavam estimados, os estoques iniciais, aqueles de setembro, em 5,7 milhões de toneladas, agora estão em 5,2. Isso trouxe aí uma pressão até, de certa forma, positiva para o mercado, mas é claro que com a chegada dessa nova safra, que agora se torna uma safra recorde, já que atualizaram o número para 106 no ano passado, essa safra nova de 107 passa a se tornar aí o novo recorde
mundial aí de produção no mesmo país, e os estoques aí mais elevados para essa safra, em torno de 11,7 milhões de toneladas, é o fechamento do estoque esperado para os Estados Unidos. O dólar nessa semana variou menos do que o ocorrido na semana passada, iniciou a semana aí a 3,99 e na segunda-feira atingiu seu patamar mais alto da semana, em torno de R$ 4,10, mas ao longo aí do meio para o final da semana, esse dólar perdeu força e fechou, aí abriu o mercado hoje em patamares em torno de 3,99, muito próximo do fechamento da última sexta-feira. Isso mostra aí que essa volatilidade está um pouco menor e a gente pode ter uma estabilidade, talvez estabilizando aí nos próximos dias em patamares um pouco mais baixos, já que tanto o Banco Central se mostra aí bastante ativo na tentativa de manter esse dólar nos patamares que estão, não deixar subir tanto, e o avanço aí do ajuste fiscal vem se dando, já que o governo federal conseguiu aí fechar acordos com partidos importantes da base, como o PMDB, o PDT, então esse ajuste deve ser arranjado aí nos próximos dias, e hoje a gente também tem um anúncio da nova reforma ministerial, que espera-se aí alguns cortes no orçamento, e isso pode trazer uma certa pressão mais favorável aí para a moeda brasileira, já que esperam-se aí cortes nos custos do governo. Já as exportações brasileiras, como eu falei anteriormente, seguem fortemente aquecidas. Com esse dólar mais alto, os preços da soja brasileira no mercado internacional se tornam mais atrativos. O mês de setembro fechou com 3,45 milhões de toneladas exportadas. Esse é um recorde para o mês de setembro aqui no Brasil. E as exportações totais do ano atingiram um patamar de 49,5 milhões de toneladas. É um número superior de janeiro a setembro, né? Um número já superior aos embarques aí que ocorreram no ano passado. E como a Cristiane colocou, também essas embarcações de soja brasileira foram afetadas pela greve aí dos fiscais federais, senão esse número já poderia aí estar um pouco maior. Já são 2 semanas aí de greve desses fiscais federais. Aqui no Brasil, os negócios seguem com pouca movimentação. Aqui em Goiás, 50% da soja da nova safra, estima-se aí que 50% já foi travada, já foi comercializada, então o produtor já fechou a maior parte dos seus custos aí e espera novas movimentações, então o mercado segue um pouco menos aquecido. E aqui em Goiás os preços também não tiveram grandes variações. Para o mercado disponível, os preços estão girando entre R$ 65 e R$ 66 reais na média do estado, pouca variação em relação à semana passada. E para a soja futura, aí, entregas em fevereiro, março do ano que vem, os patamares em torno de R$ 70 a R$ 71 reais. Lembramos que ontem, dia 1º de outubro, encerrou aí o período de vazio sanitário da soja, então a partir de ontem o plantio da nova safra de soja já está autorizado em todo o estado de Goiás. É claro que esse avanço do plantio vai depender da ocorrência de chuvas aqui no estado. A gente viu algumas precipitações já ocorrendo, mas de forma geral ainda não é suficiente para o plantio avançar de forma consistente. As expectativas aqui para o estado são de elevação na área plantada de soja de média 3%, e a gente deve atingir aí o patamar de 3,42 milhões de hectares plantados. E se o clima colaborar, provavelmente a gente vai ter uma produção recorde nesse ano, ultrapassando aí o patamar de 10 milhões de toneladas produzidas. Para o mercado da soja era isso, eu vou passar a palavra para o Dr. Pedro Arantes aqui para fazer as considerações a respeito do mercado de milho. Bom, o mercado do milho, essa semana, ou vamos dizer, nesse último mês aí, ele está sendo muito influenciado por 3 variáveis básicas, que é o avanço da colheita da safra dos Estados Unidos e o comportamento do câmbio em relação ao mercado interno, que consequentemente também com influência direta aí nos volumes exportados. Bom, com relação à safra americana, que colhe cerca de 32%, 33% da produção mundial, então com forte influência em Chicago. Isso tem mantido os preços de Chicago nesses últimos dias bastante baixos em relação a essa expectativa da colheita. E também o USA fechou na semana passada, no início dessa semana, o estoque final da safra 2014-2015.
Então, devendo, embora só na próxima semana, que deva sair o relatório final, que é aquele relatório mensal, que dá inclusive a oferta e demanda mundial, mas em relação ao interno deles lá, fechou aí em torno de 44 milhões de toneladas. Isso é 1 milhão a menos que eles vinham estimando aí até alguns dias atrás, mas de qualquer maneira é um estoque muito alto. Se comparar 2013, que foi mais baixo, foi de 20 milhões de toneladas, é praticamente mais do que dobrando esse estoque. Então é claro que isso aí também vai estar influenciando no mercado aí com esse estoque alto. E já cerca de 18% colhido e também com a expectativa que essa safra agora ela concretize um bom nível de produção, então com certeza daqui a um ano, quer dizer, em setembro, agosto, setembro do próximo ano, a expectativa é que o estoque desse também suba um pouco mais. Bom, em relação ao mercado interno, como nós falamos aqui, a grande influência no momento é o câmbio. Isso aí tem ajudado muitas exportações, elas vieram caindo até o mês de maio, onde chegou a uma exportação inexpressiva, começando a subir a partir de junho e só acelerando agora nesses 3 últimos meses. Mas agora o mês de setembro deve estar fechando já em torno de 3 milhões e meio, mas para atingirmos um nível que foi a maior exportação que nós tivemos, que foi de 2 anos atrás, de 26 milhões de toneladas, nós estamos com a defasagem em torno de 3 milhões. Quer dizer, setembro, o acumulado esse ano deve fechar em torno de 12 milhões, contra 15 milhões de 2013. E com esse câmbio favorável, a expectativa aí já tem alguns falando até em 28 milhões de toneladas, exageradamente até 30 milhões, mas para nós chegarmos aí a pelo menos aos 26, é preciso que esses 3 últimos meses aí a gente chega aí em torno de 4 milhões e meio por mês. Para ultrapassar isso é preciso de além de 5 milhões de toneladas. Quer dizer, nunca exportamos tanto. Mas é possível até porque está reduzindo a exportação de soja, então os portos estão mais abertos aí para essa exportação do grão. A gente espera que realmente, na pior das hipóteses, a gente chega pelo menos aos 26 milhões para dar uma enxugada no mercado e a gente manter uma expectativa de preço que está sendo hoje em torno aqui em Goiás hoje de 25,50 a 26 reais, mas é um preço que está muito garantido aí pelo câmbio. Então, esse câmbio tem que dar esse suporte para que a gente enxugue bem esse mercado e não ultrapasse aí no final do ano com estoque acima de 8, 9 milhões de toneladas. Então, com certeza, no ano que vem, tendo uma safrinha boa, a gente pode ter um mercado aí um pouco comprimido. Então, a expectativa em relação à próxima safra é que na primeira safra ainda tem uma pequena redução de área plantada, não tão expressiva, mas com certeza. E aí a segunda safra vai estar dependendo muito desse comportamento daqui até o mês de janeiro. A verdade é que já tem, não assim um volume tão expressivo, mas até comparando com os anos anteriores, os fechamentos antecipados estão ocorrendo a nível superior que nos anos anteriores. Até porque, dada essa favorável situação cambial. Então, com isso, a gente espera que, mantendo esse nível aí, a gente possa, no ano que vem também, ter uma safrinha, pelo menos empatando com essa desse ano, e o Brasil cada vez mais firmando nesse mercado internacional aí, quem sabe aí, daqui mais uns 5, 6 anos, a gente podendo aí, né, até empatar com os Estados Unidos, que exportam em torno de 45 milhões de toneladas. Então, essa safrinha realmente tem abrindo um bom espaço no mercado internacional, porque a gente colhe um produto de ótima qualidade, então ele é colhido e exportado imediatamente, e no momento em que nem outro lugar do mundo está colhendo, porque o próprio Estados Unidos começa a colher agora no mês de setembro, outubro, a gente tem pelo menos uns 3 meses com um mercado bastante favorável para o milho brasileiro. Então, eu espero que realmente possa consolidar nisso aí e firmar nesse mercado. Claro que o câmbio, a gente até alerta aqui, tem até alertado também em relação à soja, o que está dando suporte de preço é o câmbio. Então é uma situação meio perigosa, porque o câmbio como o Cristiano já colocou aqui, ele tem uma forte influência política e que a partir do momento que acomodar as condições políticas, acomodar um pouco também a política econômica, ele pode retrair. Claro, ninguém está imaginando aqui câmbio igual a gente teve aí um ano atrás, mas de qualquer maneira, qualquer acomodação de 10%, 15% já vai impactar na receita do produtor, porque os custos subiram bastante. E aí, com certeza, o custo também vai
mesmo o câmbio acomodando, não vai ser possível acomodar o tempo de ajustar os custos no próximo ano. Outro fator é o climático, que o Cristiano também já abordou um pouco aí, todas as previsões de um atraso aí no plantio, porque as chuvas para viabilizar aqui no Centro-Oeste, com certeza não, mas as previsões estão colocando, é que só a partir, provavelmente, da segunda quinzena do mês aí, que vai propiciar um plantio, a não ser que eles queiram arriscar muito. E voltando a dizer, as condições do El Niño é de 2 graus acima do histórico dele, e isso aí traz muita imprevisibilidade. Inclusive, quem olhar aí nos sites aí do clima, está vendo que às vezes tem até algumas controvérsias. Uns colocando que a chuva vai ser normal, atrasa e depois normaliza, e outros comparando, inclusive, com o pior que já teve do El Niño, que foi em 1956, 57, que se comportar dessa maneira, a gente pode ter uma estabilidade muito grande no mês de janeiro. Então, o produtor deve estar muito atento aí, acompanhando a situação climática. Bom, pessoal, era isso nas nossas análises de mercado. Eu queria agradecer aos meus colegas aqui, o Pedro e a Cristiane. A gente vai chegando ao final dessa 6ª edição do FAEG Senar Interage. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pela internet, agradecer as perguntas enviadas e já fica o convite aí para a próxima semana, às 10 horas, na sexta-feira, estaremos com o próximo programa. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo final de semana. Beleza?